Olá, queridos irmãos. Seu irmão Gleidson de Paula vindo aqui hoje trazer para vocês esse lindo áudio do nosso querido irmão Vital Frozen com uma mensagem muito importante para o seu coração. O título dessa mensagem é: Você não pagará pelas escolhas dos outros. Veja só, é muito importante esse conhecimento pelo fato de que a gente percebe que por muito tempo tentaram fazer com que a gente carregasse uma culpa, com que a gente carregasse um peso, com que a gente carregasse coisas que não eram nossas, que não nos pertenciam, e fizeram a gente pegar esse peso, essa culpa, como se fosse nosso. Foi o que foi feito. Então, essa mensagem de Vital Frozen, ela é uma mensagem muito importante. Foi um áudio que ele gravou no sábado, que passou agora. E também ele dá uma pincelada no momento no qual nós estamos vivendo com a questão da política. Então é um áudio muito importante. Eu peço que você ouça com sabedoria, que observe, que avalie, sentindo no seu coração quais as verdades que você pode pegar a seu favor e usar como uma ferramenta para você soltar a culpa, para você soltar o peso, soltar o ressentimento e entender que quando você solta, deixa de te pertencer. Enquanto você está acreditando que é uma culpa sua, que é algo que é seu, aí ele passa a ser seu. Mas a partir do momento em que você começa a agir como se aquilo não fosse seu, como se aquele peso, aquela culpa, aquela dívida não fosse sua, deixa de ser. Então é muito importante esse áudio e nós estamos aqui dividindo com você. Um abraço de luz e vamos que vamos. Na luz, no amor, na paz e na tranquilidade. De saber que existem seres de luz atuando a nosso favor e orquestrando todas as mudanças que precisam acontecer para que nós possamos experienciar a Era de Ouro que já está aqui, está apenas se manifestando. Então vamos que vamos. Um abraço de luz. Eu sinto as vibrações que pairam sobre o nosso querido Brasil, sobre vocês todos e também sobre a humanidade, porque sabemos que tudo é uma coisa só. O Brasil é o chakra cardíaco do planeta. Obviamente, seu coração, do planeta estremece. Toda a humanidade sente, ou vai sentir, mesmo que seja depois. Então hoje nós estamos realmente num ponto, muito importante dentro do que está chegando, do que já chegou, do que vai vir, dentro da transição planetária, da ascensão das almas. O momento é muito grandioso que foge de toda a capacidade de consciência ainda dos humanos compreender tudo isso. Nós trazemos aqui mensagens já há quase 10 anos, numa sucessiva informação, assim, porque ela segue sempre quase como se fosse uma programação. As coisas vão acontecendo, algumas coisas a gente fica sabendo, a maioria das coisas não, porque elas acontecem num plano muito mais elevado, Aqui é apenas o finalzinho do espaço onde esse som, essa ação chega, Há uma programação para os mundos que é do plano do Criador. A Terra é um grãozinho de areia nessa imensidão da galáxia, sabendo que tem bilhões de galáxias e bilhões de universos, enfim, como se diz? O infinito. Como compreender o infinito se não há um fim? Mas vamos deixar para lá, porque isso nós não temos condições ainda de compreender. Vamos compreender o que está aqui. Aquilo que nós podemos sentir, podemos ver, podemos mensurar. Quem acompanha
essa parte da transição planetária e da ascensão das almas, né? Tem um pouquinho de noção do que está acontecendo. Então vamos falar para estas pessoas. Não adianta perder tempo querendo ensinar, querendo dizer coisas para quem não quer ouvir. Como dizia o Cristo, se não tem olhos para ver nem ouvidos para ouvir, é perda de tempo. São sementes jogadas nos espinheiros. Vamos jogar as sementinhas aonde ela pode germinar e produzir, né? Por isso hoje aqui eu falo para você que realmente quer ver e quer ouvir. A Terra sempre foi dominada por um grupo escuro, que a gente chama os escuros porque eles são da não-luz. Eles não têm luz, eles preferiram se vestir de uma carapuça, né, escura. Não querem a luz, não querem ver a luz. São os anjos caídos, né? Eles eram sim, porque todos são criados na luz. Mas eles preferiram experienciar o mundo deles isolados, né, da luz. E de certa forma também eles contribuíram para que o universo possa transmutar certas energias, e é como se diz assim, né? O caminhão do lixo também é necessário, né? Senão seria um caos. Nós temos agora um final de tempo onde essa escuridão precisa deixar a Terra, porque a Terra está recebendo uma infusão de luz muito grande e não há mais lugar para essa escuridão, porque onde se faz a luz, a escuridão se dissolve automaticamente e o tempo chegou, como dizia o Cristo, chegará ao final de um tempo, né? E tudo será revelado, as revelações das verdades, e que cada um, conhecendo essa verdade, se libertará das cordas que o prendia nessa escuridão, ou pelo menos na ilusão da escuridão. Os mansos, os puros de coração herdarão a nova terra, porque uma nova terra surgirá, onde não mais haverá dor nem sofrimento, que é aquilo que nós colocamos ali sempre nos textos, nos áudios, né? O fim de um tempo de provas e expiações. Agora nós vamos entrar, né? A humanidade, aquela que ascensionar, vai entrar num mundo de regeneração. Não haverá mais dor nem sofrimento. É esse mundo que nós queremos, e é esse mundo que nós viemos aqui construir para poder habitar nele. Obviamente, quem não está pronto não pode entrar neste mundo porque não está ainda apto, não tem frequência. Não há possibilidade, porque se tudo é energia, tudo é frequência, aquele que não tem a frequência da luz mais elevada vai derreter nessa luz. Não tem, é como um aparelho elétrico, já coloquei isso tantas vezes. Você liga um aparelho que tem a voltagem 210 numa voltagem 220, vai derreter. Não tem como, é muita diferença de energia. E agora estamos ali definindo quem vai, quem não vai. É a última encarnação esta. Prestem atenção nisso. Você só tem esta encarnação para decidir se você vai ascensionar ou se você ainda prefere continuar mais um pouco, que ainda não está com a energia elevada. Essa decisão é uma decisão da consciência, mas é um pedido da tua própria alma. Não há erro nenhum em continuar num mundo de provas e expiações. É uma necessidade. Só que tem muita gente que poderia fazer o passo agora e não vai fazer. Aí são as suas escolhas conscientes. Se na nova terra não vai haver o mal,
que causa a dor de todos os sofrimentos aqui na Terra. Porque, a princípio, a humanidade que veio para a Terra veio experienciar a luz e a sombra, criar na luz e criar na não-luz. A dor, o sofrimento, é consequência da invasão arconte que veio há 350 mil anos para cá dominar a humanidade. E é esse domínio que precisa terminar. Se você ainda se compraz, ainda defende esses dominadores, você ainda está naquela frequência, você é de certa forma parte disso, porque eles se utilizaram dos encarnados. Os arcontes não encarnam, eles não têm corpo físico, eles não podem reencarnar na Terra, eles não têm essa permissão. Mas eles têm muito conhecimento e eles trouxeram tecnologias que conseguiram fazer hibridação de raças através das raças deles e as raças humanas. Claro que eles têm essa tecnologia. Eles são anjos caídos, mas eles têm conhecimento, eles eram espíritos muito elevados e eles não perderam essa condição de consciência elevada, de conhecimento, porque eles não vieram para a terceira dimensão fisicamente. É preciso que se compreenda isso. Então eles construíram um exército de representantes aqui na Terra que fazem o trabalho que eles não podem fazer fisicamente. Nós temos aqui no planeta Terra hoje, pelas estatísticas que não são informadas, não sou eu que estou dizendo isso, porque eu não contei, eu não sei contar, eu não sei julgar, eu não sei quem é quem, né? A gente tem alguma ideia, sim, a gente enxerga, nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu pelo menos sei disso, eu tenho, né? Se outros não têm, eu não sei. Eu posso dizer com certeza que tem gente que não tem, né? Porque a gente vê pelas atitudes, pelas ações, que eles estão completamente cegos, dominados, né? Mas quem consegue ver sabe quem são. Então hoje, uma boa parte do domínio da humanidade está na mão deles, mas está começando a ser modificado tudo isso. Isso eles chamam de remoções. As remoções. Porque primeiro a limpeza aconteceu no plano etérico, astral, invisível, né? Fora do mundo material. Quem acompanha os textos e os áudios, algumas coisas eu coloquei. Claro que isso é uma parte, né? Ninguém sabe tudo e ninguém pode saber tudo, e também muita coisa não pode ser informado. Então, o que não é informado, nós também não recebemos. Porque se a gente recebe uma informação como humano, nós vamos estar com a língua nos dentes, como se diz, e vamos passar a informação. E não é possível, não é a hora ainda. Mas aquilo que veio foi dito. A pirâmide começou a limpeza de cima para baixo, no topo. As entidades não físicas, as entidades maiores, os dominadores, né, extrafísicos, vieram, e agora, do ano passado para cá, as informações que vinham, né, diziam que a limpeza agora seria na crosta da Terra, nos encarnados. A limpeza está sendo feita no seu quintal. A remoção está acontecendo. Então o que vai acontecer? As entidades que comandam o mundo, que são ainda da linha dos reptilianos, dos arcontes, vão ser todas removidas. Muitos já foram e foram substituídos por um holograma, por um clone, por um sósia, enfim, por alguém lá de máscara, enfim, e muitos continuam fazendo o mesmo papel porque é um projeto para que não cause confusão. Então as pessoas nem sabem o que está acontecendo e continuam a vidinha tranquila, né? Ou não tranquila, mas enfim, continuam como se tudo estivesse acontecendo como sempre. Inclusive alguns dizem, está piorando porque cada vez pior. Sim, cada vez mais nós estamos enxergando. Essa é a verdade. Não está piorando, está muito bem
a coisa está indo maravilhosamente bem. Tudo dentro do plano divino. Essa é a garantia que nós temos. O que acontece é que nós estamos vendo mais, cada vez mais, cada vez mais. Não parece que a coisa está crescendo, não está. Há 2 semanas atrás, uma mensagem que eu consegui canalizar dizia, né, eu até nem escrevi isso, porque eu não vou escrever todas as mensagens que vêm, né, não tem como. Dizia que os representantes das sombras na Terra, que são os encarnados, que são aqueles que ainda estão nos cargos de poderes, que ainda são bastante, não estão mais recebendo informações, nem ordens, nem orientações daqueles que enviavam antes, que eram os chefes, né? Mesmo invisíveis, eles comandavam, eles tinham o comando. Então agora sim, a casa vai terminar de cair, como se diz, né? Agora está muito fácil. É uma questão de tempo. Muito pouco tempo. Agora não me pergunte datas, porque não existe datas. Eu já escrevi uma vez que calendário só existe aqui entre os humanos. Fora disso não existe calendário, não existe tempo. Mas no nosso tempo linear é um tempo muito curto. Isso é o que vem. Pode ser meses, pode ser um ano ou alguns anos. Eu já recebi autorização muitas vezes para colocar que tudo vai acontecer nesta década, de 2020 a 2030. Mas até 2025, os principais eventos já terão ocorrido. Então vamos ficar na expectativa de quando nós tivermos autorização para sentir, para ver de fato. Quem comanda tudo isso é um plano divino, não está na mão dos humanos. Engana-se aquele que acha que o seu governante vai salvá-lo. Aquele que comanda tal país vai resolver. Não. Existe sim os representantes dentro dos poderes que são da luz. Há uns 4, 5 anos atrás diziam, pelo menos lá em 2018, eu tenho certeza disso, já diziam as informações que 10% dos detentores de cargos importantes na humanidade já eram seres que trabalhavam para a libertação da Terra, para a luz. Eu acredito que hoje já passa de 20%, ou até mais. Mas a gente não sabe quem são de fato, a gente supõe pelas suas ações. O grande problema é sempre o mesmo. Cada um vê aquilo que quer ver. Então, se você vê um representante teu que você estima que vai resolver os teus problemas pessoais, você vai ter vantagem. Se aquele governante assumir, você vai ter vantagem. Você vai defender ele porque ele é do teu interesse. Só que isso é um engano muito grande, porque você precisa olhar o coletivo. Lembre-se que nós colocamos aqui as mensagens várias vezes. A nova energia, a nova frequência é baseada na cooperação, onde todos são beneficiados, todos ganham. Quando alguns são beneficiados, é o egoísmo da velha terra. E isso está se dissolvendo. Se você optar por esta escolha, você estará fadado ao sofrimento. Ao sofrimento num planeta inferior, porque a Terra não vai oferecer para você as condições de pagar aqui numa próxima vida, porque não vai ter uma próxima vida para quem não atingir a vibração da nova Terra. Aqueles que desencarnam com a frequência da nova Terra retornarão para a nova Terra. Aqueles que desencarnam sem a frequência não voltam mais aqui para a Terra. Isso está definido.
É a separação do joio e do trigo, não há outra forma. Eu apenas estou passando aqui mensagens, não estou definindo nada, não sou eu que decido. No texto que eu escrevi na quarta-feira, que não tinha nada a ver com a resposta, vi lá um comentário que dizia que isso não é verdade, que Deus não é justo se faz isso. Deus é justo sim. Aliás, Deus não se mete na vida de ninguém. Ele dá as oportunidades. Cada um faz as suas escolhas e assume a responsabilidade das suas escolhas. Essa é a justiça divina. Injusto seria se ele se intrometesse. E nós também não devemos nos intrometer nas escolhas dos outros. Cada um vai fazer a sua escolha de acordo com a sua consciência e vai construir a sua linha de tempo daqui em diante. Eu diria que esse título hoje para esse áudio, porque é sempre difícil escolher um título para uma conversa, né? Mas vamos dizer assim, esse áudio hoje podia ser dito que tem essa denominação: você não pagará pelas escolhas dos outros. Ah, agora sim. Agora ficou melhor. Esta semana e todos esses dias, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, porque nós estamos aqui, sentimos isso, não tem como não sentir as vibrações. Parece que estava dando choque, tudo elétrico. Estava uma energia conflitante, tremenda. Mas parece que ontem, dia 30 de setembro, dia 29, que já começou um pouco, mas 30, ontem já deu para sentir que as energias estão estabilizando. Parece que a nuvem negra começa a se dissipar. Mas tem muita gente que ainda treme na preocupação, no medo. Ah, mas se vai acontecer, se vai acontecer. Olha, eu digo que é para elevar a tua frequência e manter essa frequência, só isso. Tu não pode fazer nada. Nada. Não é brigando com o familiar, com o vizinho, com sei lá quem, porque pensam diferente. Nós estamos agora na definição, sabemos que 1/3 vai ascensionar e 2/3 não. As consciências estão conflitantes porque não tem mais afinidade. Mas não precisa brigar por causa disso, temos que ter compaixão. Se você tem a consciência elevada, vamos supor que você esteja naquele 1/3 que vai ascensionar, tenha compaixão daquele outro que vai ter que ir embora. Olha o prejuízo dele. Vai ter que trabalhar ainda quantas encarnações, quantos milênios no mundo de dor e sofrimento, de provas e expiações. Nós devemos nos compadecer pelas almas, principalmente aquelas que convencem os outros a seguir o caminho das trevas. Nós sabemos que tem almas aqui no Brasil encarnadas que vão para o Sol Central ser dissolvidas, porque são verdadeiros monstros em termos de consciência, de ética e moral. Mas daí vamos fazer o quê? Vamos ter compaixão por elas. Quantos de vocês trabalham durante o sono? Enquanto dormem, a alma de vocês vão lá trabalhar, tentar salvar essas almas. Mas você não vai lembrar. Você não vai lembrar porque não pode lembrar. Porque você entraria num conflito interno muito grande. Porque na consciência você pensa uma coisa, mas lá fora da consciência do corpo, a tua alma é pura luz. E ela quer, sim, colaborar, ela quer ajudar, ela quer tentar, pelo menos, iluminar um pouquinho daquela sombra grande ainda que tem ao redor de muitas almas. É muito importante o momento que nós vivemos agora. O último texto que eu escrevi em 2021
parece que foi dia 28, 29 de dezembro, 30, não lembro mais a data, mas foi o último texto do ano passado. O título do texto dizia, 2022 será um ano demarcador, né? O ano vai ser conhecido posteriormente por antes e depois de 2022. Mesmo que você não tenha visto quase nada, muita coisa aconteceu neste ano e vai acontecer ainda até o final do ano, que vai determinar o rumo da humanidade. Mas não é para ver porque não está na hora. A humanidade não está pronta ainda para ver, então vai ser tudo suave e tranquilo, vai vir na medida certa. Esta é a linha de tempo que foi mudada em 2010, que já foi falado tantas vezes. A transição planetária foi decidido, né, nessa linha de tempo, nessa mudança, que a transição planetária seria o mais suave possível. O Armagedão se foi, não existe mais. Nós estamos dentro desse tempo e as coisas vão fluir, né? Naquele texto final de 2021 foi dita uma frase lá, eu acho que é até com letras garrafais, como se diz, né? Em 2022 não entre em confronto. Se naquele dia, naquela data, não se sabia o porquê, eu acho que hoje a maioria sabe. Mantenha a tua energia. O confronto baixa a energia em todos os lados. Por isso os escuros querem o confronto. Porque eles conseguem abaixar a energia, né? Diminuir a frequência daquele que está na frequência mais elevada. Porque sem a frequência elevada eles conseguem ainda recuperar um pouco de poder. Eu escrevi, falei, já disse tantas vezes, e existem outras pessoas falando a mesma coisa, existem até escalas, né, que medem a frequência. Uma pessoa, mesmo que não tenha quase conhecimento, mas está desperta na sua consciência, ela tem o poder energético de decidir uma mudança qualquer, porque tudo é energia, comparado a 1000 outros que não estão despertos. E se essa pessoa desperta também tem consciência das coisas, ela pode ter o poder de 10 mil, 50 mil, 1 milhão, 10 milhões, 500 milhões, 800 milhões, enfim, um avatar como foi o Cristo, ele consegue interferir na mudança energética, na elevação energética da humanidade toda. Então, nós não precisamos ser muitos. Nós temos a energia elevada e isso ninguém pode censurar, ninguém pode tirar, ninguém pode eliminar. Não existe. É a única coisa que eles não podem é sequestrar nossa consciência. Eu posso escrever um texto em qualquer rede social, uma verdade, e aquele grupinho que não quer que se diga a verdade vai lá e tira, né? Eles fazem isso. Como disse esses dias um texto, que não sei quem escreveu, mas eu vi lá, eles não estão preocupados com as mentiras, eles estão preocupados com as verdades. Por isso eles tiram, né? Por isso eles tentam cercar. É o desespero final, eles não têm mais saída. Escrevi num texto uma vez, não sei quando, a fera está acuada. Se você vai cercar uma fera e você acuar ela, ela te salta na cara. Ela vai saltar em você. Ela não tem para onde fugir, só através de você. E nós estamos nesse ponto, a fera está acuada. Vamos ter compaixão, vamos elevar a energia e enviar amor. Porque tudo que existe é luz e a luz é o amor puro, verdadeiro. Tudo que cria é a luz é informação.
também fiz um áudio, se não me engano, ou um texto, porque agora eu não lembro mais quando é uma coisa e quando é outra. A luz cria, a sombra não consegue criar nada. A sombra destrói o que a luz cria. É a única coisa que ela sabe fazer. Aí você quer saber quem é luz, quem é sombra? Olha o que cada um constrói e o que cada um destrói. Pronto. Claro que a pessoa pode ser ardilosa e sabe esconder e enganar bem, mas é fácil. É fácil de enxergar. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, estará comigo junto ao meu Pai. Disse o Cristo isso. Quanta bobagem é dita por aí, né? Quanto medo é colocado nas pessoas, porque o medo baixa a vibração, a dúvida baixa a vibração. Mas você não vai pagar pela decisão, pela escolha do outro. Isso é a coisa mais maravilhosa que pode existir e a única forma de entender a justiça divina. As pessoas dizem, mas daí aquele país, ou o Brasil, escolhe um governante que vai ser ditador, vai dominar, vai escravizar o seu próprio povo. Sim, porque aquele povo ainda está devendo. Aquele povo está devendo. Aqueles que vão sofrer tinham uma dívida kármica. O que nos consola aqui no Brasil é que em 2016, 2017, por aí, as informações que chegaram diziam que o karma coletivo do Brasil já tinha sido pago. O Brasil tinha um karma coletivo, principalmente em razão da colonização, a destruição da Mata Atlântica, a escravidão dos escravos, né, africanos, e também, de certa forma, o extermínio do povo nativo, dos indígenas, né, que no começo foram mortos bastante, né, pelos aqueles colonizadores que vieram, principalmente no tempo das capitanias hereditárias, né, que cada um ganhava um pedaço do Brasil e tinha que desbravar, mas desbravavam de todas as formas, né, inclusive matando até os índios, né. Também nós temos aqui no Brasil almas encarnadas que fizeram parte de outras revoluções, como a Revolução Francesa, por exemplo. Também no tempo das Cruzadas, no tempo do Império Romano, tinha muitas pessoas que estavam aqui espiando seus maus atos naquela época, que eram os dominadores, que eram os que causaram dor e sofrimento. Então, o karma foi pago. Coletivamente, o Brasil não tem karma coletivo, mas tem ainda as pessoas que precisam passar pela dor e sofrimento, então eles vão escolher o pior. Essa é a coisa. A alma tem a necessidade de escolher algo que ela precisa passar para terminar as suas provas, suas expiações, suas lições. É como aquela pessoa que tem ainda que limpar um karma. Tipo, na vida passada ela traiu a sua esposa ou seu marido. Nesta vida ela escolheu, no plano de alma dela, vir e passar pelo outro lado, experienciar a dualidade. Então ela vai sempre querer ter um parceiro, uma parceira. Se ela estiver sozinha, ela fica desesperada. Ela precisa de alguém. Ela busca mais que qualquer outra pessoa um parceiro, uma parceira, né? Dependendo se é masculino ou se é feminino. E tem um medo horrível de ser traído. É uma pessoa ciumenta ao topo. E vai ser traída. Vai ser traído. Porque ela precisa passar por essa experiência. Então ela vai escolher exatamente o parceiro ou a parceira que tem tendência a trair. Então aquela pessoa que tem tendência ainda para pagar algo, sofrer algo, ela vai escolher também um governante que vai
causar dor e sofrimento para uma parte da população, e ela vai estar entre aquela parte que vai sofrer. Os que não precisam sofrer não vão pagar pelas escolhas dos outros. Se você não precisa, você não vai passar. Lembra-se que eu coloco essa frase tantas vezes. Ninguém passa o que não precisa passar. Esta é a verdadeira justiça, aquela do alto, porque a justiça dos homens é uma vergonha, né? Vamos falar bem a verdade. Porque quem está comandando a justiça dos homens são eles, aqueles escurinhos, aqueles que não têm luz. Eles se adonaram de tudo, justamente para fazer o povo sofrer, porque através das injustiças, as dores são mais fortes. Se bem que nunca há injustiça, a gente sabe disso, mas vamos comparar aquilo que a gente enxerga, né? Aquilo que a gente vê na realidade aqui da carne. Então, mantenha a sua energia alta. Vamos segurar a luz agora, que é o momento importante. Vamos estabilizar esse coração do mundo, esse chakra cardíaco, porque o coração é o principal órgão do corpo. Pode faltar qualquer outro. Pode falhar qualquer outro. Alguns até são substituídos por outras tecnologias, mas o coração é importante. Se ele para, se ele deixa de funcionar, todo o corpo entra em colapso. O mundo precisa do Brasil. Por isso os olhos de quem tem olhos para ver, de quem tem ouvidos para ouvir também, de certa forma, confiam no Brasil. Amanhã nós vamos ter esse poder de decisão, cada um o seu poder. O seu poder de decidir por você e também pelos outros. Mas faça aquilo que é justo. Porque se você fizer algo que você tem consciência, se você não tem consciência, não tem tanto problema. Mas você sabe, você tem consciência, ou você não estaria encarnado agora, é a última encarnação depois de tantos milênios, né? Milhares de encarnações, até essa é a última. Você aprendeu sim, você sabe. Não queira se enganar, porque a consciência não se engana. Tu não consegue enganar a tua consciência, você sabe. Você sabe se você está indo pelos teus interesses pessoais ou se você está interessado no coletivo. Lembre-se que a Nova Terra é cooperação. Você não vai para a Nova Terra se você não for cooperativo. O egoísta trabalha o seu eu inferior, porque o ego é o seu eu inferior. Ele não está elevado o suficiente para ser integrado ao seu eu superior, uma versão superior de alma. E um pedido eu faço aqui. Isso aqui não vai e não quer ter a intenção de puxar algo, porque não se pode falar em política na espiritualidade. Sim, quem diz isso são os trevosos, que não querem que as pessoas mudem o mundo, porque para eles estava muito bom. Enquanto o povo estava sendo enganado e iludido, estava ótimo para eles. Aqui eu não quero, aqui pessoalmente, principalmente, não quero que ninguém mude o seu voto por causa disso. Mude se você realmente sabe que você precisa fazer o que é certo. Se você tem consciência do que você vai fazer, ótimo. Ninguém paga pelo erro do outro, ninguém paga pelas escolhas do outro, já acabei de falar aqui.
Nós não temos preocupações com aquilo que os outros precisam fazer ou decidir, porque as ações de cada um voltam-se contra si mesmo. Mas o que eu quero e todos nós queremos é que as pessoas comecem a abrir a sua consciência através do esclarecimento. Porque um aluno numa escola, ele precisa que o professor ou a professora esclareça as matérias. Por que ele vai na escola? Se não precisasse do professor ou professora, ele ficaria em casa a aprender sozinho. Mas demora muito. Por isso, vai para a escola. E agora é a última encarnação, não há tempo a perder, né? Aproveite a oportunidade. Abra sua consciência. Faça o teu melhor. Mas lembre-se da cooperação. Se você quiser ainda olhar para o teu lado pessoal, puxar a brasa para o teu assado, como diz o ditado, tem mundos ali esperando aqueles egoístas, né? Tem muitos mundinhos ainda esperando aqueles que vão ser exilados da Terra. A nova Terra também te espera, amorosamente, mas é preciso que você esteja na frequência dela. E o tempo urge. Então agora eu encerro essa mensagem dizendo mais uma vez: confia no plano divino. Mantenha a tua luz, mantenha a tua vibração, mantenha a tua frequência. Não importa se você vai escolher o teu candidato, vai ser eleito ou não vai ser eleito, não importa se você escolher o melhor, mas se você tem a consciência no bem, na cooperação, naquilo que realmente você vislumbra como o melhor, porque, como eu disse, para isso tem que fechar essa mente interessada de querer ter vantagem pessoal, né? A tua consciência, o teu coração vai te dar a resposta. E é o momento que você não vai decidir somente o destino de um país, você vai decidir também o destino de um planeta, mas principalmente você vai estar decidindo o teu destino. As tuas ações te remetem à linha de tempo da nova Terra ou à linha de tempo fora da Terra. É óbvio que não é apenas uma decisão que vai fazer isso. É o conjunto das decisões, mas a gente sabe que um passo em falso leva a um tombo. Então não precisa dar 2 passos para cair. O momento é de muita reflexão, de muita responsabilidade. E você é responsável por você mesmo. Se você não acredita que você possa ser responsável para os outros, para o mundo, porque você diz assim, você quer mudar o mundo ou não muda, você não vai conseguir. Mas se você mudar você muda o mundo, sim. Porque você é parte do mundo. Tudo está nas suas mãos. E depois não há retorno, porque uma vez um ato feito, está feito. Não há como poder voltar. Obviamente que há como mudar ao longo dos milênios, mas voltar, não. E agora eu vos deixo com as bênçãos do Arcanjo Miguel, de toda a sua falange, que desde o dia 29, o dia que comemoramos realmente a data, né, que nós instituímos para homenagear esse ser maravilhoso de luz, Arcanjo Miguel, com toda a sua falange arcangélica,
estão cercando o Brasil neste momento. Podemos visualizar o mapa do Brasil como se fosse rodeado um abraço de entidades celestiais, todas contornando o desenho do Brasil. E como sempre dizemos, se colocar o Nordeste embaixo e o oeste do Brasil em cima, nós teremos o coração perfeito, o mapa de um coração. O Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, protegida agora pela equipe arcangélica. Arcanjo Miguel, aquele que é dito tantas vezes, alguém como Deus, alguém como Cristo Jesus. Uma versão da mônada do próprio Cristo. Um abraço de luz para cada um e boas vibrações para todos vocês. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.